Certo, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está começando aqui esse vídeo, né? E o vídeo de hoje vai tratar do assunto de funções exponenciais, a segunda parte, certo? Eu havia falado no vídeo 1 que eu ia dividir esse assunto em apenas 2 vídeos, né? Mas é o seguinte, pensando melhor, para não deixar esse segundo vídeo aqui muito longo, então nesse caso eu vou fazer um vídeo 3, certo? Que vai tratar sobre a parte de equações. Então nesse vídeo 2 aqui a gente vai tratar especificamente do gráfico, certo? E de como a gente pode construir esse gráfico. Então, primeiramente, né, vamos definir aqui a função exponencial. Então, de modo geral, se A é uma constante real, né, ou seja, um número qualquer, onde tem a seguinte condição, né, o A é maior que zero, ou seja, o A é positivo, e a outra condição é que o A ele tem que ser diferente de 1, certo? Então, tem essas duas condições. Então, se A é um número qualquer onde ele é positivo e é diferente de 1, chamamos de função exponencial elementar de base A. A função é definida por essa fórmula. Então, a cara da função exponencial, pessoal, vai ser essa daqui. Então, quando eu falar função exponencial, o roxo dela, né, como ela se apresenta, é esse formato aqui, né? Y, ou fx, né, é a mesma coisa, é igual a elevado a x. Então, essa expressão é a expressão que define, né, uma função ser exponencial. Então, por exemplo, a gente tem aqui y igual a 5 elevado a x, é uma função exponencial. No caso aqui, a base, né, o a é 5. Outro exemplo, 0,3 elevado a x também. A gente também pode ter 2 elevado a menos x, e assim por aí vai. Perceba o seguinte, em todas as bases que eu utilizei aqui, eu não utilizei nenhuma base negativa, certo? E também nenhuma base pode ser 1. Então tem essas duas condições. A base, né? Ou seja, esse númerozinho que fica aqui embaixo, ele não pode ser 1 e também ele não pode ser negativo, certo? Agora percebam que o expoente, né, o x aqui, ele pode ser negativo sim, certo? Lembrando, o que não pode ser negativo é a base. Então agora a gente vai construir, né, o gráfico de uma função exponencial. Lembrando, o gráfico da função do primeiro grau, né, que a gente viu isso lá na semana 2, era uma reta. O gráfico da função quadrática, né, do segundo grau, que a gente viu isso na semana 3, era uma parábola. Agora o seguinte, a gente vai fazer agora o gráfico da função exponencial, que no caso é outro tipo de curva, né? O seguinte, eu vou pegar aqui um exemplo, vamos colocar o gráfico da função 2 elevado a x. Como é que a gente faz o gráfico de uma função exponencial e de qualquer outra função? Da mesma forma que a gente fez isso nos vídeos anteriores. Como é que a gente fazia para fazer o gráfico? A gente faz o nosso armário, né? Então aqui eu vou colocar os valores de x, né? Depois os valores que eu vou encontrar do y, né? E aí eu vou escolher qualquer número que eu quiser para colocar no x, certo? Lembrando, pode ser qualquer número, certo? Então aqui, para ficar mais fácil, eu peguei números pequenos, né? Então eu peguei aqui menos 2, menos 1, 1 e por fim o 2. Aí é o seguinte, vamos entender esse lado do y, né? Então aqui, ó, o primeiro valor de x que eu peguei foi menos 2. Ou seja, no lugar do x eu boto menos 2. Então aqui eu vou ter 2 elevado a menos 2. Só que o seguinte, eu tenho uma potência negativa. A gente viu isso no vídeo 1. Se eu tenho uma potência negativa, eu inverto a base. Então nesse caso vai ficar 1 sobre 2 ao quadrado. Só que 2 ao quadrado é a mesma coisa que 4. Então por fim eu vou ter 1/4. Por isso, ó, pessoal, que aqui no y aparece 1/4. No segundo x eu escolhi menos 1. Aí eu faço a mesma coisa. 2 elevado a menos 1. Aí, de novo, ó, a potência é menos. Quando a potência for menos, eu inverto a base. Então, vai ficar 1 sobre 2, que é a resposta aqui que eu encontrei no segundo y. O outro agora fica fácil, porque aqui o x é 1. Então, nesse caso, vai ficar 2 elevado a 1, que dá 2 mesmo. Dá 2, certo? Tá aqui. E o outro x que eu escolhi foi o 2, então 2 ao quadrado vai ficar realmente 4, né? Que foi o que eu coloquei aqui. Pronto, agora a gente já entendeu de onde vem esses valores aqui do y, né?
Aí o que eu faço? Eu pego esses números e coloco no desenho, né? Então, colocando aí no gráfico, eu vou ter essa situação aqui, né? Percebam que a curva, ó, ela vai ter esse sentido aqui, pessoal. Eu esqueci de colocar aqui, ó, mas o 2, né? A gente percebe, ó, o 2 se liga com o 4, né? Então, a gente pega aqui a linha e faz outra linha aqui, ó, para ligar com o 4. Então, aqui a gente tem os pontos de encontro do x e do y. Então, por exemplo, quando o x é menos 2, o y deu 1/4. Menos 2 está aqui, né? E no caso ele vai se ligar com 1/4, que fica mais ou menos nesse ponto. Quando o x for menos 1, deu 1/2. Então, menos 1 está aqui no x, né? E o y está aqui, ó, 1/2. Quando o x deu 1, que está aqui, o y deu quanto? O y deu 2. Aí eu faço a linha, né? Ligando os pontos, nesse ponto. E por fim, quando o x foi 2, o y foi 4. Ó. O x está aqui, né? Aí eu faço a linha para ligar com 4, né? Finalizando então o gráfico. Eu podia escolher outros valores? Poderia. Eu poderia continuar aqui, né? A ideia é o seguinte, quanto mais números você atribui para x, melhor fica o gráfico, certo? É o seguinte, pessoal, perceba que o sentido da curva, ela está fazendo o quê? À medida que eu for pegando valores maiores de x, a função ela vai crescer. Só observar aqui, ó, o formato aqui da curva, né? A gente tem essa curva aqui, ó. Então, nesse caso, a gente pode dizer, então, que a função ela é crescente, certo? A função ela é crescente. No caso, a função aqui, 2 elevado a x, né? Observação simples, né? Só olhando o gráfico já percebe que ela vai crescer aí indefinidamente. Vamos agora ver o caso contrário. Agora eu vou pegar uma base, no caso aqui é 1/2 elevado a x. E vamos estudar o gráfico aqui dela. Mesma coisa, eu vou fazer o armário, né? Então vou pegar aqui valores de x. Vou pegar aqui menos 2, 0, 1 e acabou. É o seguinte, quando o x é menos 2, o y deu 4. Por quê? Vamos lá. A função é 1/2 elevado a x. O x aqui, no caso, pessoal, é menos 2. Então, vai ficar 1/2 elevado a menos 2. Lembrando, né, pessoal? Quando for negativo o expoente, eu inverto a base. No caso aqui, o inverso de 1/2 é o próprio 2. Então, vai ficar 2 ao quadrado, que isso vai dar 4. Por isso que aqui é 4. O outro x, ó, pessoal, foi 0. Qualquer coisa, a gente viu isso no vídeo 1, né? Qualquer coisa elevado a 0 vai dar 1. Então, 1/2 elevado a 0 dá 1. Acabou aqui. E o outro x que eu escolhi foi 1. Então, 1/2 vai ficar 1/2 elevado a 1, né? No lugar do x eu boto 1, isso vai dar realmente 1/2. Tá aqui. Pronto. Escolhi os números de x, fiz a conta, achei aqui os números do y, né? Assim como a gente fez no slide anterior, eu vou colocar esses números no nosso plano cartesiano aqui, né? Então, aqui já tem o menos 2 ali no x. Aí, finalizando aqui o gráfico, eu vou ter essa curva aqui, ó. Eu vou apagar essa continha aqui que eu fiz, para você entender melhor o gráfico. Então, aqui, pessoal, é o seguinte, ó. Percebam que, quanto os valores de x aqui, à medida que eu for aumentando o x, ó, menos 2, o x está aqui, né? Qual foi o resultado que eu achei? Foi 4. Então, ó, eu faço a linha e ligo o ponto aqui, né? Finalizei e achei o 4. O outro x é 0, aí o y deu 1. No caso, 1 está aqui, pessoal. Eu não coloquei, mas ele está aqui. E o outro x, ó, 1, já deu 1/2. 1/2 no caso. Ou seja, o que ele está querendo dizer? À medida que eu pego e vou aumentando o x, o resultado do y ele vai diminuir. Ao contrário da outra. Da outra, à medida que eu vou aumentando o x, o valor do y também vai aumentando. Aqui é o contrário. Eu vou aumentando o x, percebam, ó, no negativo deu 4. O x1 deu 1/2. Então eu vou aumentando o x, então nesse caso o gráfico ele vai decaindo. Então você perceba, ó, o formato agora novo da curva, ó, vai ter esse formato aqui, né? Então ele está decaindo, ou seja, nesse caso aqui, 1/2, né? A função ela é decrescente. Com esses dois desenhos, a gente pode tirar aqui algumas informações, né? Então, da análise dos dois últimos gráficos, tiramos algumas conclusões sobre essa função aí, né? Y igual a elevado a x. Primeira,
O domínio é os reais, ou seja, o que é o domínio, pessoal? O domínio é a galera do x, né? Eu posso pegar e escolher qualquer número para colocar no lugar do x. Aí tá ok. Outra conclusão. O conjunto imagem, o que seria a imagem, pessoal? É o y, né? A gente já viu isso nos outros vídeos. Então, a imagem vai ser sempre quem? Vai ser os reais, só que os reais positivos, ou seja, eu vou sempre encontrar uma resposta positiva, tá? Outra conclusão, ela vai ser crescente, né? Essa conclusão aqui é a mais importante, ó. Ela vai ser crescente em todo o seu domínio se o A for maior que 1, ou seja, se esse númerozinho que fica aqui, ó, esse A aqui, ele for maior que 1, a função automaticamente vai ser crescente. Eu nem preciso fazer o desenho, eu só olho a função. Se o A for maior que 1, eu já sei que ela vai ser crescente. Caso contrário, ela vai ser decrescente em todo o domínio se o A for maior que 0 e menor do que 1. Bom, pessoal, maior que 0, menor do que 1, sobra o quê? Só sobra o número quebrado, né? 0,1, 0,3, 0,05, 0,099. Então, qualquer base dessa, ela vai dar uma função decrescente, certo? Seguinte, propriedades da função exponencial, agora a gente vai se limitar aqui na parte da igualdade. Então, a função exponencial, né, y igual a elevado a x, onde o a é maior que 0 e o a é diferente de 1, né? Ela é injetora. Palavrinha bonita, né? O que isso quer dizer na prática? Isso significa que as potências de mesma base só são iguais se os expoentes forem iguais. Ou seja, a gente tem essa seguinte expressão aqui. As potências que têm bases iguais, elas só são iguais se os expoentes também se tornam iguais. Ou seja, eu posso cortar as bases, né, para poder resolver. Isso vai ser muito importante no vídeo 3, né, que eu vou colocar isso na semana que vem. Seguinte, você tem aqui, ó, 5 elevado a x é igual a 5 elevado a 3. Isso só é igual se, somente se, né, o x for igual a 3, né? Ou seja, eu posso cortar aqui a base, né? Então, eu pego só o expoente, finalizando então a questão. Outra, eu também posso ter esse exemplo. 3 elevado a x menos 1 é igual a 3 ao quadrado. Nesse caso aqui, pessoal, as bases são iguais. Então, se as bases são iguais, eu cancelo, né? E aí fica x menos 1 igual a 2. Aí fica fácil para encontrar o x, né? No caso, o menos 1 passa para o outro lado. Então, nesse caso, vai ficar 2 mais 1, né? Finalizando, então, o x igual a 3. Lembrando, pessoal, essa técnica aqui, essa propriedadezinha, ela vai ser muito útil no vídeo 3, que eu vou falar sobre equações exponenciais, certo? Bom, pessoal, era isso que eu queria falar. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo, ou então a gente discute essas dúvidas e outras no nosso encontro semanal lá no Meet. Obrigado e até a próxima.